participar da vida em sociedade, encontrar a melhor solução para os problemas, exercer direitos e deveres e construir uma vida melhor. Isto é cidadania. E Cidadania é também o novo programa da TV Sinal. A partir de hoje você tem um encontro comigo de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 11h30 da noite. E para começar, vamos falar de um assunto que tem causado muita discussão ultimamente, os planos de saúde. Quem conversa com a gente é o médico pediatra Donizete Dimer Jamberardino Filho, do Conselho Regional de Medicina. Doutor, vamos começar então contando esse assunto que eu falei, que tem dado muita confusão, os planos de saúde e os médicos. O que está acontecendo? Por que a gente está vendo tanta notícia com relação a isso? Eu acho que isso é cíclico, né? A questão dos honorários médicos é algo sempre que se repete, trata-se de um problema crônico e que ele é resultado da intervenção de uma empresa, de uma operadora de saúde, como nós chamamos, na relação médico-paciente, onde o médico, ao longo do tempo, acabou perdendo a sua capacidade de determinar quanto vale a sua consulta. Então, na medida que o médico firma um contrato com a operadora e o cidadão, por sua vez, firma o seu outro contrato com a mesma operadora, eles estabelecem um acordo que deve ser cumprido, né? E esse acordo, há uma parte mais frágil, que seria a parte dos prestadores de saúde, que no caso somos nós médicos, e que nós temos dificuldades de, numa negociação, impor o valor do nosso trabalho do ponto de vista de remuneração. Então, os embates são muitos, as forças são desiguais e as operadoras que devem seguir as normas da Agência Nacional de Saúde, elas fazem com que o trabalho médico passe cada vez mais por valores relativamente menores. Ou seja, o crescimento financeiro dessas empresas de ordem de valores, elas cresceram cerca de 144% nos últimos 8 anos, e os honorários médicos não acompanham isso. A consulta, esse mesmo período, subiu só cerca de 40%. Então, há uma desproporção. Então, é uma situação que é interessante, porque só tem queixosos, né? Os usuários, os cidadãos queixam que está muito caro. Os médicos queixam que está muito pouco. E as operadoras dizem que tem prejuízo. Então, é uma situação que é um pouco obscura, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, que os médicos ganham pouco e os cidadãos também pagam muito. Só para a gente entender, o valor de uma consulta hoje, pelo plano de saúde, quanto que o médico recebe? Hoje, acredito eu, porque há uma grande variação, mas na prática eu diria que os valores oscilam entre R$40 e R$45 na média, né? Tem empresas que pagam desde R$30 até outras de autogestão que pagam até R$80, mas isso é uma minoria. A grande maioria fica na casa dos R$40. E isso é determinado por quem, esse valor inicial? O Ministério da Saúde, as empresas reguladoras, elas têm um mínimo que essas empresas podem pagar para os profissionais ou não? Isso é o acordo mesmo das partes? Não, assim, trata-se de um contrato. Contrato este que muitas vezes ele não é claro em seus honorários e principalmente no seu reajuste, né? Então, como se trata de um contrato entre um médico e uma operadora, muitas vezes a cláusula, quando tem contrato, né, a cláusula correspondente a esse contrato quanto a reajuste, ela não define qual índice. E ela coloca como acordo entre as partes. E aí, um médico sozinho, diante de uma empresa desse porte, ele tem dificuldades para uma negociação e acaba se desgastando e acaba, muitas vezes, pedindo até o descredenciamento. O ideal seria o quê, então? Que o mesmo reajuste aplicado ao usuário do plano fosse dado ao médico? Existe uma maneira de regulamentar isso? Veja só, eu acho assim que a nossa profissão é muito antiga, ela tem milhares de anos, mais de 5.000 anos, né? A intervenção de um agente, seja de ordem pública ou de ordem privada, como nesse caso são as operadoras de saúde,
tentando fazer algum tipo de regulação na relação médico-paciente, é algo que deve ser discutido e eu acho que é um ponto de reflexão. Até que ponto isso é útil, até que ponto isso pode ser prejudicial. Porque a profissão médica, ela sempre teve um valor cujo princípio é a confiança entre duas pessoas e de um valor moral muito elevado. Na medida que ela fique limitada a valores financeiros comerciais, ela perde muito esse valor moral e perde muito, concomitantemente, a confiança entre essas duas pessoas. Então, eu acho que essa interveniência ela tem mais prejuízo do que benefícios, né? E é uma coisa interessante porque, na medida que a nossa sociedade foi mudando e o nosso conceito de saúde também foi mudando, onde, desde 1946, a saúde não é só ausência, ela não é ausência de doença, ela é uma situação de completo bem-estar físico, social, mental. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que os profissionais de saúde acabam, eles não determinam mais, com aquele poder que eles tinham, as necessidades de saúde de alguém. E aí, o cidadão, de uma forma justa, a sua autonomia está crescendo e ele passa a determinar o que ele julga ser sua necessidade de saúde. Se isso estiver entre o profissional de saúde, médico, e o seu paciente, é facilmente regulado. Mas quando você põe uma empresa intermediadora, principalmente de origem lucrativa, o que acaba acontecendo? O usuário entende que aquele produto que ele comprou, né, tem um valor de consumo, né, que é um engano. Então, de repente, ele acha assim, não, eu não usei esse plano ainda, eu tenho que usar. Tal qual fosse um táxi, por exemplo. Então, eu tenho direito a 1 hora de táxi por mês e eu não usei esse mês. Então, isso leva a custos estratosféricos, né? Então, isso leva a que pessoas com necessidades têm dificuldades e outros que não tinham necessidades por uma questão de interpretação e de conhecimento acabam fazendo querendo uma prestação de serviço que talvez não precisasse. Então, mas agora, isso, por exemplo, o que o senhor está dizendo é a pessoa, ela não precisaria fazer uma tomografia, por exemplo, mas ela resolve que quer fazer porque o plano dela dá esse direito. Exatamente. Mas essa tomografia, ela é indicada e ela tem que ser assinada por um médico. Sim. E daí como é que fica essa relação? O paciente quer, o médico diz que não precisa, mas... Eu acho que é assim. O responsável pela requisição de qualquer exame complementar é o médico e ele é o responsável por isso, né? Se ele mantém firmeza, e a gente espera que isso sempre ocorra, em agir tecnicamente e não simplesmente aceitar todos os desejos e vontades das outras pessoas, né? É essa postura que se espera, mas muitas vezes as pessoas vão de médico em médico até conseguir isso, né? Existe essa persistência. Mas, de qualquer forma, o assunto que nós estamos colocando, o foco principal, é de que o elevado custo, vamos dizer assim, com essa situação de que hoje as pessoas estão determinando suas necessidades, aliado à tecnologia associada que a medicina tem hoje, e esse fascínio pela tecnologia que todos nós temos, né? Então, isso faz com que os custos da saúde cresçam numa proporção até maior que a nossa economia. Né? Agora, doutor, a gente fala dessa questão do médico muitas vezes sair prejudicado por causa do plano de saúde, como o senhor falou, mas hoje em dia o senhor diria que qual porcentagem dos médicos tem plano de saúde, atendem por plano de saúde? A grande maioria, né? Ou não? Veja bem, eu acho assim que a maioria dos médicos hoje, porque existem 2 tipos de médicos assim que nós podemos colocar. O que nós chamamos de médicos da rede própria, que são médicos ou contratados com vínculo empregatício, são médicos funcionários das operadoras, e os médicos cooperados, porque assim pelo fato que os médicos serem donos da sua cooperativa, eles têm um vínculo próximo. Né? Isso é um tipo de médico.
O outro tipo seriam os médicos credenciados, que é o que nós estamos colocando talvez mais na nossa mesa aqui. Então, esses médicos credenciados acabam firmando contratos, né? E que, por sua vez, a maioria dos médicos, pelo menos em cidades maiores, são médicos que têm pelo menos 10 anos de formado. Os jovens médicos, pela competição do mercado, muitas vezes eles têm dificuldade para conseguir até esse credenciamento. Ah, eu não imaginava, eu imaginava então, que fosse o contrário. Por isso que há esse fator dessa má distribuição de médicos no país, onde você tem uma grande concentração de médicos nos centros urbanos. Curitiba deve ter um médico para 250 pessoas, aproximadamente, né? Então, isso faz com que essa lógica de mercado, que não é boa para a medicina, ela faz com que quem quer sair tem outro para entrar, né? Então, mas a situação hoje está chegando num limite tal, onde a dignidade está sendo atingida e de que realmente toda essa última movimentação seria para que a classe não trabalhasse abaixo de determinados valores. Agora, o que eu queria lhe perguntar é o seguinte, porque muitos médicos falam em se descredenciar dos planos de saúde por causa dos baixos preços. Mas eles não perderiam muitos pacientes se descredenciando? É vantajoso mesmo para o médico? Eu acho que é uma decisão pessoal, né? Eu acho assim, na medida que você julgue que você não está contente com esse tipo de atividade, eu acho que na nossa vida, na nossa profissão, em qualquer nível, nós temos que buscar uma paz de espírito. Então, se você acha que você estudou tanto para ser um profissional liberal, se é que é liberal, e ele perde muito dessa autonomia, dessa liberdade, porque ele não tem uma remuneração adequada. Existe uma intervenção na sua solicitação de exames complementares, né, com algumas negativas, né? Existe, então, há um certo cerceamento de sua atividade. É melhor ele determinar o que é melhor para ele mesmo. Então, ele tem que ter uma autoestima até para verificar isso. Então, Como que é essa intervenção? Isso eu já ouvi outras pessoas comentando, de que os planos influenciam muito na consulta. Mas como assim? Eles exigem um número de... Não, eles assim, há um acompanhamento. Então, os médicos que têm uma média de exames complementares acima da média da sua especialidade são monitorados como devem ser. Mas tem que ter um olhar crítico, porque alguns médicos, principalmente aqueles muito qualificados, acabam recebendo doentes mais complicados, né? Então, por sua vez, exames considerados de mais alto custo também são motivos de uma série de relatórios, de uma série de solicitações. Então, tudo isso faz com que a própria consulta acaba sendo paga uma a cada 30 dias. Então, o contrato com o cidadão você pode consultar quantas vezes quiser. E o contrato com o médico é uma consulta a cada 30 dias. Né? Então, tudo isso leva a um certo desgaste, né? Então, o que se julga hoje é que se você atender uma pessoa com uma remuneração mais digna que você julgue, né, você consegue ter mais qualidade de vida ganhando a mesma coisa. Né? Então, vamos fazer um pequeno intervalinho? Quantas vezes você já foi ao médico e ele atendeu você bem rapidinho, você ficou com aquela sensação de que ele estava correndo com a consulta? Daqui a pouco a gente vai perguntar isso para o doutor, então. É um instante só o intervalo.